Bem-vindo a todos, dando continuidade ao conteúdo de separação de misturas, mas dessa vez as homogêneas. Temos a destilação simples, que serve para separar o sólido do líquido, ou seja, você pegou um cloreto de sódio e dissolveu em água. O que será o exemplo que eu vou usar aqui? Que você tem este balão, aqui embaixo tem uma fonte de calor. Por quê? Na temperatura ambiente, um é sólido e o outro é líquido. Ou seja, um está no meio termo, porque é líquido, e o outro é sólido. Ou seja, por intuição, você já tem a noção de que eles vão ter pontos de ebulições distantes, devido ao estado físico. Então, você adiciona aqui uma fonte de calor. Aqui vai a mistura. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Então, quando chegar nos 100 graus, ela já está aqui no máximo dela. Então, ela começa a virar vapor. Ela vem para dentro deste tubo, que é o condensador. Aqui a gente tem uma mangueirinha que ela coloca a água. É externo. É como se fosse um tubo dentro de um tubo. Então, essa parte aqui entra a água. E do outro lado tem, não dá para ver direito, mas tem outra mangueirinha que ela remove essa água. Ou seja, é para manter resfriado. Porque se é vapor, eu removo esse calor. Então a água ela volta para o estado líquido. Não necessariamente poderia ser água, qualquer outro tipo de solvente. O sal de cozinha ele tem um ponto de ebulição de mais de 1000 graus Celsius. Ou seja, quando a água já está no máximo dela, o sal não está nem perto. Então, depois que condensa, o líquido vem até aqui e ele cai deste outro lado. Então, você consegue separar tanto um quanto o outro e não perde nenhum dos dois. Já a evaporação tem um pequeno problema. Que você acaba perdendo o líquido, mas você não gasta nada praticamente, porque nas salinas eles fazem essa espécie de piscina aqui bem rasinha e eles adicionam água com sal e deixam evaporar. A água naturalmente ela vai virar vapor, enquanto o sal ele vai ficar aqui. Então você consegue separar, só que você perde o solvente. Então se for um solvente mais caro, que você não quer perder, você já tem que utilizar um outro tipo de separação. Tem a destilação fracionada, que ela serve para separar líquido mais líquido. Qual é o ponto? São dois líquidos, ou seja, a tendência deles ter ponto de ebulição muito próximos um do outro é muito grande. E aqui no exemplo que eu trouxe, a água novamente, que tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E o álcool que tem um ponto de ebulição de 78. Então, se eu botar ela na destilação simples, os dois vão virar vapor e não vai funcionar. Qual é a diferença? Eu não achei a imagem que eu queria, mas a diferença que tem aqui tem tipo umas coluninhas. Ou seja, tem uma coluninha desse lado, outra desse outro lado, outra desse outro lado e outra desse outro lado. Para vocês visualizarem melhor, eu quero que vocês pesquisem no Google para ver a imagem. Porque eu não achei uma imagem sem direitos autorais para me botar aqui. Mas a ideia eu boto aqui a fonte de calor do ponto de ebulição do primeiro líquido. Vai começar a subir o vapor de álcool. Vai começar a subir o vapor de água. Só que aqui em cima você tem obstáculos físicos. O álcool já está no máximo dele. Ou seja, ele está muito mais agitado. Então ele consegue passar por esses obstáculos sem nenhum problema. Então ele passa, vem para cá novamente, condensa e o líquido vem para cá. Como a água ela ainda não está no ponto de ebulição dela, ela sobe. Só que como tem muito obstáculo, ela acaba voltando. Lembrando que não é 100%, mas você consegue separar e muito. Porque quando ela começa a ter esse contato com as dificuldades que foram impostas aqui dentro,
o vapor de água começa a voltar. E além disso, é muito importante ter um controle da temperatura, porque não adianta de nada eu botar mais de 100 graus aqui embaixo, porque aí tanto a água quanto o álcool vão estar no máximo dos dois, vão estar no ponto de ebulição dos dois e não vai funcionar. Então você tem que controlar a temperatura também. Tem a fusão fracionada. A fusão é passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu tenho dois sólidos com o ponto de fusão muito distante, não necessariamente tão distante, mas com a diferença razoável, é só adicionar uma fonte de calor e que eu consigo separar aquele líquido que vai ter a fusão primeiro. Ou seja, ele requer de uma menor temperatura para ele entrar no seu estado líquido. Então eu consigo transformar um em líquido, eu removo ele e o outro ainda está sólido. Então eu consigo separar os dois e não perco nenhum. A liquefação fracionada, que serve para você separar gases. Aqui o ponto de ebulição do oxigênio é menos 183. O outro que eu utilizei aqui, o CO2, é menos 78. Ou seja, o oxigênio ele tem um ponto de ele entra em ebulição muito antes do que o CO2, muito antes. Então, qual a ideia? Eu boto em um ambiente controlado, eu vou resfriando. Como oxigênio eu vou usar o termo agitado. Como ele é mais agitado, porque ele entra em ebulição primeiro, vai demorar mais tempo para ele ficar líquido. Já o CO2, ele vai entrar no seu estado líquido antes. Então um vira líquido, eu removo. Então eu consigo separar um do outro por diferença de... Meu Deus, fugiu a palavra da mente. Porque eles têm ponto de ebulições diferentes. E é isso. A aula foi essa. A gente finalizou a separação de misturas. E eu vou criar uma nova playlist, mas dessa vez de atomística. E até a próxima.